Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando novamente com o eurodeputado Michael Wede Schulenburg, um parlamentar alemão no Parlamento da União Europeia. Michael, bem-vindo de volta. Muito obrigado. Obrigado. Michael, precisamos falar sobre o que aconteceu recentemente com o novo pacote de sanções contra vários cidadãos da União Europeia e também da Suíça. Quando você soube dessa notícia? De que pessoas como Jacques Bode foram sancionados. Somente no dia em que eles tomam as decisões, nós não sabíamos de nada antes. Sabe, nós não sabemos nada sobre isso. Na verdade, é tudo secreto. Não conhecemos os protocolos. Só vemos o que você vê quando eles divulgam seus comunicados. E isso é tudo o que sabemos. Quer dizer, o que aconteceu agora é que 17 pessoas foram colocadas na lista de sanções. Acho que isso eleva o total para 59 pessoas. Também europeus, também alemães, também suíços. Temos 2 suíços. Sim, sim, sim. Eles dizem que essas são pessoas que apoiam a propaganda russa. Mas há pessoas nessa lista que não têm nada a ver com a Rússia, que lidam com Gaza ou com a África. Quer dizer, são coisas gerais sobre várias questões. Na verdade, é um ataque às redes sociais e a pessoas como você, Arshin, mas de forma indireta, por meio das pessoas que você entrevistou. E antes de tudo, em um nível pessoal, alguém sob sanções basicamente se torna um fora da lei. É como se estivéssemos voltando à Idade Média. Dizem a essa pessoa que ela não tem mais direitos. Ela não tem contas bancárias, não pode trabalhar, não pode administrar nenhum negócio. Em outras palavras, não tem renda. Não pode viajar nem nada parecido. E é praticamente impossível para ela apresentar um desafio legal. É tão difícil. E é provavelmente por isso que eles também usam a União Europeia para isso, porque está por trás do muro dessa União Europeia. Sabe, não devemos esquecer que o que está acontecendo aqui é uma negação completa do Estado de Direito. O Conselho é ao mesmo tempo o legislador e o juiz. E quando você olha para o Tratado de Lisboa, qualquer decisão tomada pelo Conselho sobre relações exteriores, e isso faz parte do Conselho de Relações Exteriores, não pode ser contestada no Tribunal de Justiça da União Europeia. Então, quero dizer, se você basicamente tem uma situação em que, como em todos os reinos, Henrique Voits decide o que acontece com suas esposas, e ninguém pode dizer nada contra isso, é realmente assim. É impressionante. Desculpe, você pode repetir isso? Eu não estava ciente disso. Então, as decisões tomadas pelo Conselho Europeu, o conselho que se reúne com os diferentes ministros, não podem ser contestadas. Não, é apenas sobre política externa. Mas, com as sanções, você sabe, o Conselho é dividido em certos grupos de acordo com o tema. E um dos mais importantes agora é, claro, relações exteriores, que é presidido pela senhora Kallas, mas está sob o Sr. Costa, porque ele é o responsável por esses assuntos. Então, essas decisões, de acordo com o tratado, não podem ser contestadas no Tribunal de Justiça da União Europeia. Como poderiam contestá-las? Eu realmente não sei. Quer dizer, provavelmente há maneiras de fazer isso, mas seria muito, muito difícil e muito, muito caro. E considerando que estamos falando de pessoas que não têm mais acesso às suas contas, nem a qualquer trabalho, não podem ser empregadas e coisas assim, quero dizer, é praticamente impossível para elas se defenderem. Mas como é possível que você, que está sentado no Parlamento Europeu, não esteja informado sobre isso? Quero dizer, essas instâncias não são de forma alguma equivalentes. Não são. Essas decisões são tomadas por um punhado de pessoas, um pequeno grupo. Então, neste caso, como isso aconteceu? Porque havia outro conselho envolvido, certo? Os embaixadores da UE, neste caso. Você pode explicar? É um conselho que se reúne em diferentes níveis. O Conselho de Relações Exteriores se reúne quando quiser, entre os embaixadores desses países. E então, é claro, são os ministros das Relações Exteriores que tomam a decisão final.
Portanto, as reuniões dos embaixadores servem basicamente para preparar essas coisas, o que eles fizeram, mas nós não sabíamos os detalhes. Depois, houve uma reunião dos ministros das Relações Exteriores que decidiram isso. Não temos registro dessas reuniões. Não sabemos como eles decidiram. Não sabemos quem votou em quê. Simplesmente não sabemos. Você sabe, quando se entra num processo judicial, ele precisa ser transparente. Mas isso não é nada transparente. Então é algo realmente ruim. E é, sabe, um alerta para todos nós, inclusive para mim, no fim das contas. Quer dizer, todos nós poderíamos ser sancionados por algumas coisas duvidosas, basicamente, apenas por sermos contra essa política de guerra da União Europeia. Isso poderia fazer parecer que, na verdade, apoiamos a guerra da Rússia ou algo assim. Então, no caso do Jacob, isso é muito, muito claro. Mas para a maioria dos outros, não sabemos. Quero dizer, quem sabe sobre esses 59? E acho que isso é realmente muito triste. Para todos esses 59, não fizemos muito. Quer dizer, tentamos fazer algo ao obter uma análise jurídica sobre toda essa questão, feita por pessoas muito experientes, mas não uma análise política. Agora, há um relatório elaborado por um ex-juiz do Tribunal de Justiça da União Europeia, junto com um professor francês de Direito Internacional. Eles fizeram um relatório conjunto e ele é muito bem feito profissionalmente. Não se trata de pessoas que necessariamente pensam como nós politicamente. Elas apenas analisaram se o processo de inclusão de pessoas na lista de sanções e o tipo de sanções impostas a elas não estavam em contradição com a legislação europeia, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, por exemplo, ou com o direito internacional. E a conclusão delas foi muito clara. Não há justificativa, nem mesmo segundo a nossa própria lei, quanto mais segundo outras, para fazer isso dessa maneira. Portanto, elas nem sequer questionam se devemos ou não ter sanções. Apenas afirmam que se tivermos sanções, devemos aplicá-las de acordo com o Estado de Direito. E o Estado de Direito na União Europeia está definido. Nós o temos. Ele simplesmente não sendo aplicado. E sentimos que podemos fazer isso por cima disso. E acho que é também por isso que os governos decidem levar a questão para a União Europeia. Porque uma grande pergunta em tudo isso é: por que usar o Conselho da União Europeia para isso? Os países da Europa, a Rússia também, e a China, todos têm leis que os protegem contra reportagens injustas, falsas, incitação à violência e todos esses tipos de coisas. Então há uma legislação muito sofisticada sobre isso, onde as coisas são claramente definidas. Por que vamos à União Europeia e fazemos isso? É exatamente porque queremos contornar o Estado de Direito. Então, não há necessidade de ir à União Europeia. Quero dizer, as pessoas poderiam ser julgadas na Suíça, ou na Alemanha, ou na França. Mas não fazemos isso. Nós não fazemos isso porque provavelmente perderíamos. Eles não fizeram nada ilegal. Quero dizer, até agora, Jacques Bourg, Nathalie Jambe, os outros, o Sendo Gru, eles não fizeram nada ilegal. Eles estavam falando sobre coisas que consideram importantes. Fizemos uma consulta à comissão, perguntando como eles definem desinformação, que é o crime do qual as pessoas estão sendo acusadas. E a resposta que recebemos foi que não existe tal definição. Isso significa que não se trata apenas de saber se é um crime, nem sequer há uma definição do que essas pessoas estão sendo acusadas. Não há definição alguma. Então essas são coisas completamente arbitrárias, e não devemos esquecer disso. Elas servem a um propósito, é claro, intimidar as pessoas que falam de forma diferente. Agora, sabemos que na Europa, na Alemanha, no caso extremo, a mídia estabelecida segue toda a mesma linha. Quero dizer, se você as lê, sim, se as lê todas, certo? É sempre a mesma coisa. Eles assumem a posição do governo sobre a guerra e coisas desse tipo. E onde se encontram notícias paralelas e afins, é claro, é nas redes sociais. E isso é um ataque às redes sociais.
Os dois pesos e duas medidas, a hipocrisia de tudo isso, são tão evidentes aqui, porque ao mesmo tempo tivemos o prêmio Sakharov concedido a 2 jornalistas que estão presos, o que eu acho absolutamente justificado. Eles estão presos na Geórgia e em Belarus. E acho que deveríamos observar essas coisas. Mas ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo, intimidamos 70 pessoas simplesmente pelas opiniões que elas têm. E quando você vai ao parlamento, vê essas inscrições nas paredes, meio que projetadas. Eu te enviei uma foto disso. Estava sobreposta. Liberdade de pensamento. Quero dizer, liberdade de pensamento. E sabe, o que mais me incomoda é que estou aqui com 720 deputados neste parlamento. E praticamente ninguém acha que há algo de errado nisso. Quero dizer, este parlamento é tão pró-guerra, até mesmo na esquerda mais profunda, que não conseguimos encontrar mais do que uns 10 deputados que concordassem conosco. E embora seja uma violação tão flagrante do Estado de Direito, com padrões duplos e hipocrisia tão evidentes, acho que é dever dos deputados proteger as pessoas que votaram em nós, manter nossos padrões de democracia baseada no Estado de Direito. Porque, no fim das contas, é basicamente um ataque à nossa própria democracia. Claro que sim. Mas me diga, se houvesse uma maioria parlamentar no Parlamento Europeu realmente disposta a se opor a essa decisão, o Parlamento teria poder para influenciá-la? Eles poderiam reverter a decisão. Não tenho tanta certeza sobre isso, porque o estatuto deste parlamento é muito estranho. O parlamento, como todos os outros parlamentos, não tem direito de iniciativa. Você sabe, nós recebemos as propostas da comissão e sobre elas decidimos se somos a favor ou contra. Mas, na verdade, não temos, está nos estatutos, o direito de tomar iniciativas. Não poderíamos, por exemplo, propor nenhum tipo de lei, recomendação ou qualquer outra coisa do tipo. Se pudéssemos fazer isso mesmo assim, se dessemos esse passo, porque afinal somos eleitos, seria muito interessante. Porque acho que o simples fato de sermos o único órgão democraticamente legitimado em toda essa enorme estrutura chamada União Europeia nos daria, acredito, mais direito de fazer isso. Mas o Estatuto do Parlamento não nos concede esses direitos. É assim que eu vejo. Certo, mas toda a construção da União Europeia mostra suas limitações. Outra limitação é a separação de poderes. Em todas as democracias, um dos pilares básicos é a separação de poderes. Um faz a lei, outro decide se você é contra essa lei. Em um processo judicial, você tem o judiciário, e então há o executivo, que implementa o que o tribunal decide. Aqui tudo está na comissão, tudo está no conselho. Não há separação. E isso significa que nós, eu acho, agimos como na Idade Média. Eu te digo, essas pessoas estão fora da lei. Veja, já quando você observa essas penalidades muito severas e drásticas que eles recebem, não há limite de tempo. Quando você vai ao tribunal, dizem 3 meses, meio período, seja o que for. Ou talvez você pegue prisão perpétua, mas ainda assim há um prazo. Mas aqui, mesmo quando você vai para a prisão, há um limite de tempo. Mas aqui, não há limite de tempo. Quero dizer, é algo estranho. Você basicamente se torna um fora da lei para sempre. Não há como dizer, depois de 3 meses isso acaba. 3 meses, meus pais me sustentariam, e depois disso eu poderia voltar a comprar pão, porque agora nem isso é possível. E é tão absurdo, tudo isso, que não há nenhuma indignação a respeito. Isso é provavelmente o que mais me preocupa. A Europa, com toda essa retórica de guerra, todo esse ódio e toda essa autossuficiência moral. Essa escolha em si, não há outra forma de dizer. E veja, eu não sou nada anti-europeu, mas percebo aqui que há um inimigo neste parlamento. Um inimigo que não quer a União Europeia. Isso não é verdade. Ou sabe, um espião russo ou algo assim. Não estou defendendo nada russo. Só estou dizendo que as políticas que temos são autodestrutivas. Acho que a União Europeia está lentamente cometendo suicídio em muitas outras frentes também. Sabe, hoje e amanhã, eles vão decidir sobre o dinheiro.
E essa é uma decisão enormemente importante. Se a Europa realmente pode fazer alguma coisa. Mas seja qual for a decisão, a União Europeia já se colocou em posição de fracasso. E isso me dói, porque quero dizer, aqui temos meus filhos e meus netos. Aliás, acabei de ter meu 5º neto. Parabéns, aqui em Estrasburgo. Sim, uma menina adorável. E sabe, eles precisam ter um futuro. Acho que temos uma elite política que não se importa mais conosco. A tragédia é que havia esperança de que fosse construída uma estrutura pró-paz, pró-reconciliação, reconciliação franco-alemã. E então ter uma estrutura comum, um lar comum, certo? Sob o qual pudéssemos prosperar. Porque algo é necessário, não é? É preciso ter algo. Mas agora acontece que essa estrutura está se tornando exatamente aquilo contra o que prometeu nos proteger. Agora temos um registro. A lista de sanções se tornou um registro de pessoas sem direitos, indefinidamente. Sem direitos, sem acesso a dinheiro. Fora da lei é a palavra. É grave, não é? Fora da lei é a palavra. É uma palavra da Idade Média. E se aplica aqui. Fora da lei. Você sabe, em alemão dizemos vogelfrei. Vogelfrei foi decidido, e é isso que essas pessoas são. E veja, a maioria dessas pessoas tem renda baixa, não são pessoas muito importantes, não importantes no sentido de que poderiam fazer algo. Espero que com Jack Ball tenhamos outro caso. Mas você sabe, a mídia suíça nem chega a noticiar isso. Sim, é incrível. Jacques Baud apareceu muitas e muitas vezes na TV Nacional Suíça, porque é um grande especialista em tudo relacionado à inteligência e assuntos afins. É possível encontrar várias gravações de quando ele esteve na TV Nacional, e até hoje não vi uma única menção ao nome dele nesse canal. Então essa estratégia de intimidação, esse "ah não, agora ele é um cara mau", funciona. Funciona. Sim, funciona. Mas também tem repercussões sobre todos nós, sobre a situação na Europa. Tem mesmo. Quando temos alguém como Trump, quero dizer, dá para imaginar o Trump nos criticando por falta de democracia. É absurdo, não é? Sim, e ele tem razão nisso. Ter que ouvir alguém como o Sr. Trump, acho engraçado que tenhamos que ouvi-lo. Não é bem o meu estilo, mas ainda assim é impressionante. Quero dizer, até que ponto podemos discordar? Até que ponto a Europa pode consentir? Vá mais longe, não é o fim de tudo, certo? Não, esse é o problema. Firmar uma etapa intermediária. Mas quero dizer algumas coisas sobre o que estamos fazendo aqui, porque talvez você possa nos ajudar a contar ao mundo que algo está sendo feito, que as pessoas sabem disso e apoiam. Antes de tudo, publicamos um parecer jurídico muito bem elaborado sobre o regime de sanções. É a primeira vez que algo assim é feito. Ele conclui que essas medidas são ilegais, que não se pode fazer isso. Eles chegam a dizer que a União Europeia cruzou o Rubicão, no sentido de César atravessar o rio Rubicão, levando suas legiões a Roma e declarando que não havia mais volta. Essa é toda a ideia por trás disso. Então acho que é uma crítica muito severa da parte deles. E acho que devemos levar isso a sério. As pessoas ao redor do mundo realmente deveriam saber sobre essas coisas. A segunda questão é que na segunda-feira esperamos emitir uma carta aberta a Costa e Callas, na qual pedimos a eles, com base no estudo e nas decisões mais recentes, que revisem a situação e garantam que a União Europeia retorne ao Estado de Direito e haja de acordo. Acho que temos muitas informações para isso. Não é que estejamos dizendo isso por razões políticas. A questão é quantos deputados conseguiremos que apoiem. Na verdade, serão muito poucos. Mas acho que devemos ao menos redigir essa carta, torná-la uma carta aberta. Você receberá uma cópia dela. Não é apenas para Jacques Ball. É muito importante para nós, especialmente para mim. Não devemos esquecer, quero dizer sim, são 9 pessoas. Todas as pessoas têm os mesmos direitos. Venho da ONU, e esses são princípios que considero absolutamente inegociáveis.
Todos, inclusive a Sra. Lemp e outros como ela, a Suíça, que não é mencionada nesses assuntos, todos nós temos os mesmos direitos e precisamos defendê-los igualmente. Para nós, trata-se de princípios. Claro, mencionamos o caso dele especificamente, mas acho que precisamos lutar para que a União Europeia não siga por esse caminho de ilegalidade. Em nossa declaração, acusamos a Europa de estar à beira da ilegalidade, e acho que é isso que se vê. Já vimos muitas outras decisões agora. Esta guerra na Ucrânia fez a liderança europeia perder a cabeça, e isso é muito perigoso. Mas estamos vendo uma tomada de poder incrível, certo? Por parte da União Europeia, tirando o poder dos Estados-membros. Minha pergunta sobre as sanções é: haveria maneiras para que os indivíduos sancionados, especialmente aqueles que vivem dentro da União Europeia, como Jacques Bou ou Hussein Dogru, outro exemplo, pudessem recorrer ao seu Estado, à França, à Alemanha, à Bélgica, e dizer: isto é uma violação dos meus direitos humanos. Eu tenho direitos humanos. Vocês não devem implementar isso. Não haveria uma forma, talvez também por meio da ONU, ou de órgãos de direitos humanos? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sei. Eu realmente não sei. Acho que o truque de tudo isso é que as decisões são tomadas pelo Conselho Europeu, mas a implementação é feita pelas autoridades alemãs. Elas dizem ao banco para fechar as contas e fazer todo o resto, e depois afirmam: mas nós não somos responsáveis pela decisão. Você tem que recorrer da decisão. Nós somos apenas o braço executivo nesse sentido. Então eu não sei. Eu perguntei a eles, e também ao nosso pessoal jurídico, como é possível contestar essas coisas? Não está claro. Não está claro. É porque eles se escondem atrás da União Europeia, onde os ministros das relações exteriores dos Estados-membros tomam essas decisões drásticas em segredo. Não podemos esquecer disso. É muito preocupante. É muito, muito preocupante. Quero dizer, é realmente preocupante. É difícil escapar disso. Nathalie Yam, com quem eu estava em contato, me contou que as companhias aéreas africanas se recusam a deixá-la embarcar porque verificam quem está na lista e não permitem o embarque das pessoas que estão nela. Dentro dos próprios países africanos. É até esse ponto que isso chega. Não se trata apenas da aplicação por parte dos Estados. Trata-se também da disposição das empresas que mantêm relações comerciais com a União Europeia de simplesmente excluir essas pessoas de todos os aspectos da vida. Sim, sim. Claro, você sabe. A questão é que quando olhamos para todas essas sanções, países como a Índia e outros são contra. E eles podem fazer isso. Mas na Índia é muito difícil porque as companhias aéreas têm medo, já que também voam para a Europa, de serem penalizadas por terem uma pessoa proibida a bordo. Sim, coisas assim. Então eu acho que isso é... Sim, nós podemos, sim. Mas o que posso dizer, quero dizer, é tudo que podemos fazer. Aqui no parlamento, vejo muito pouco retorno de fora. E sabe, realmente deveria haver uma reação forte. Como podemos resolver isso? Quer dizer, existe outro jeito, além de um enorme clamor público. E sabe, pessoas nas ruas? Acho que essa é a única opção. Quer dizer a eles, tipo, parem com isso. Vocês precisam parar com isso. Ou existe, sei lá, a possibilidade de apelar para Donald Trump. Que tipo de método é possível? Vamos pedir para eles virem aqui? Tipo, por favor, América, nos ajude a pressionar esses. Mas talvez você saiba melhor. Quero dizer, acho que para nós, ao tomarmos uma decisão imediata, você acabou de mudar para o alemão. Pode repetir em inglês? Ah, desculpe. Mudei mesmo? Entendo. A partir daí, certo. Agora, só quero dizer que estamos tentando fazer o que podemos. Publicamos um comunicado de imprensa com muitos detalhes. Chamamos atenção para o parecer jurídico que preparamos. Quero dizer, se você quer um advogado que defenda qualquer pessoa, isso pode ser algo muito interessante, muito bom, porque eles não têm os meios para investigar todas essas questões. E agora vamos fazer uma carta aberta. Então será pública. Quanto de resposta teremos? Eu não sei. Realmente não sei.
Eu esperava muito mais, e esperava que fosse repercutir na Suíça, mas não aconteceu. Talvez um dia aconteça. So one thing we probably Maybe one day it comes. need to do is to create first a Uma coisa que provavelmente precisamos fazer é criar um repositório de conhecimento online, para colocar coisas como a sua lá e informações semelhantes, para que advogados autorizados possam voltar e usar esse tipo de material. Mas precisamos começar a nos organizar para facilitar que todas as pessoas que acabarão na lista deles possam realmente começar a trabalhar em seus processos. Com certeza. Está bem organizado. maybe help I think what? quite organized. You can see that on my website, on the BSV website. Você pode ver isso no meu site, no site da BSV. Você vai encontrar todas essas coisas lá, nessa seção. E elas se encaixam: o comunicado de imprensa, o estudo, o parecer jurídico e o que estamos fazendo agora. Tudo está conectado. Não é difícil para as pessoas entenderem. Talvez o parecer jurídico seja um pouco complicado, mas também fizemos uma explicação de uma página sobre tudo isso, em uma linguagem mais simples. A ideia é gerar apoio público para isso. Acho que também é para pessoas como você ajudarem com isso. Posso te dar tudo o que temos. Está em inglês e em alemão. E um dos motivos pelos quais estou fazendo isso com você às 9 da manhã é porque, sinceramente, não sei de outra forma de chamar atenção para isso. I don't know how else I can draw attention to it. Yeah, no, I'm very glad you're doing that. I'm very glad. Sim, claro. Fico muito feliz que você esteja fazendo isso. Fico realmente contente que possamos ao menos tentar entender o que pode ser feito. Porque quer dizer, é difícil exagerar o quão assustador é o fato de que agora temos um pequeno grupo de algumas dezenas de pessoas em Bruxelas que podem, de forma completa e absoluta, arruinar a vida de outras pessoas. E elas não têm nenhum recurso judicial. Porque o aparato que foi construído e implementado em todos os Estados-membros está sendo contornado. In all member states is circumvented. You just switch it on. Really, the right. Quer dizer, o direito de ser ouvido por alguém. Essas pessoas que são sancionadas nem sabem que uma decisão está sendo tomada. Elas não sabem do que se trata. Não têm direito de responder. Não são convidadas a se justificar, nem nada parecido. Nada. E depois, simplesmente recebem essa declaração, que tem quer dizer, quando você olha para o caso do Jean Paul, a declaração sobre ele, são alegações sem fundamento que nunca se sustentariam em um Estado de Direito. Mas, ao que parece, isso é suficiente para arruinar a vida de uma pessoa. E sobre isso quero dizer algo. Sabe, eu já estive em muitas guerras na minha vida. E uma coisa é certa. Os países em guerra querem travar não apenas uma guerra no campo de batalha, mas também uma guerra de opinião pública. E desde a Guerra Civil nos Estados Unidos, em 1860, 1864, seja lá quando for, isso se tornou padrão. 64, whatever. That has become a standard, and there are billions being invested in this. E há bilhões sendo investidos nisso. Bilhões. Especialmente em toda essa troca de informações. Você tem entrevistas artificialmente criadas com pessoas que conhecemos, e coisas assim de repente aparecem. Há muito dinheiro sendo colocado nisso. A razão pela qual isso é tão importante é porque um Estado em guerra precisa garantir, ou tenta garantir, que sua população, que sofre com isso, e indiretamente, talvez também por ter familiares mortos, ou por pedir a alguém que mate outra pessoa, tenha uma visão muito clara do que é bom e do que é mal. Então é preciso dizer às pessoas, nós somos os bons, eles são os maus. E você não permite? Bem, seria a mesma coisa na Rússia. Você não permitiria. Mas nós agimos exatamente como a Rússia nesse caso. Não se deve permitir outras opiniões, porque isso enfraquece nossa capacidade de fazer a guerra. Agora, pode-se dizer que a União Europeia oficialmente não está em guerra, mas de fato estamos em guerra com a Rússia. E o que mais estamos perdendo? Mentalmente, uma enorme tensão. Quero dizer, se eu olhar para o 1 ano e meio em que estive no parlamento, toda a questão envolvendo as guerras de Israel e da Ucrânia se tornou muito mais agressiva. Mal se pode dizer algo no parlamento sem que as pessoas gritem com você ou algo do tipo. E não há debate sobre esses assuntos. Talvez possamos ter um debate sobre nossas políticas internas mais leves, mas não se pode ter um debate sobre Gaza, nem sobre a Ucrânia.
Isso acontece porque sentimos que estamos em guerra. E as pessoas que nos governam, essa bolha aqui no parlamento, percebem que estão perdendo a guerra e por isso se tornaram ainda mais duras com pessoas como nós. É isso. É, porque se você perde uma guerra e tem absoluta certeza de que é melhor do que o outro lado, então só pode ser por causa do inimigo interno. Então, isso é a repressão contra os sabotadores, contra aqueles que foram responsabilizados. Sim, em alemão, chamamos isso de Dolchstoß, o punhalada pelas costas. Significa que há pessoas que traíram você, que o apunhalaram pelas costas. E claro, essa é uma explicação muito fácil. É preciso justificar por que foram gastos bilhões de dólares, por que tantas pessoas morreram e por que tanta destruição aconteceu. E se o resultado agora for que a Ucrânia não vai se tornar membro da OTAN, ou talvez nem mesmo da União Europeia, então acho que esses políticos terão um grande problema para justificar o que fizeram nos últimos 3 anos. Eles estariam, mas uma pergunta. Como é o clima em Bruxelas quando você encontra ou vê essas pessoas, von der Leyen, Kallas e assim por diante? Elas estão deprimidas, com medo ou eufóricas? Quer dizer, recentemente eu estava no parlamento quando a von der Leyen falou. Havia talvez 30 pessoas no plenário. As pessoas não aparecem quando ela fala, não aparecem quando a Kallas fala. Isso já não tem mais importância. Os dados estão lançados, é assim que pensamos nessas coisas. Então, não há muito entusiasmo em torno disso. Mas ao mesmo tempo, as pessoas ainda votam assim, e sabe, votam pela guerra aqui. Isso é claro, qualquer coisa que tenha a ver com guerra. Recentemente, tivemos uma resolução sobre a Ucrânia que recebeu menos apoio do que antes. E basicamente dizia que não poderíamos negociar nada. Afirmava que a Rússia deve deixar todos os territórios, que deve haver um tribunal especial, que devem existir reparações e que a Ucrânia, a longo prazo, deve se tornar membro da OTAN. Tudo isso está nessa resolução. Então acho que com essa resolução, é claro que os europeus não podem mais negociar. Quero dizer, isso está basicamente definido. Nunca experimentei nada parecido em toda a minha vida. Estive em muitas guerras, mas nunca vi um parlamento estabelecer um enquadramento assim, porque isso elimina qualquer flexibilidade. Portanto, a ideia de que os europeus se sentarão à mesa de verdade com a Rússia simplesmente não pode acontecer, porque estabelecemos padrões que tornam isso impossível. Não devemos esquecer que estamos em guerra. Uma guerra que, como em Clausewitz, aconteceu porque não conseguimos resolver politicamente a questão das preocupações de segurança da Rússia e talvez também as preocupações de segurança da Ucrânia, que deveríamos ter tratado por meio da diplomacia. Não conseguimos, então fomos para a guerra. É a guerra que vai decidir isso. Se a Rússia tivesse perdido essa guerra, a Ucrânia agora estaria na OTAN, e eles teriam perdido o acesso ao Mar Negro. Provavelmente haveria muitos refugiados das partes orientais se mudando para a Rússia. Se a guerra tivesse terminado em um impasse, então provavelmente haveria um cessar-fogo. Mas agora que a Rússia está vencendo, é claro que o cessar-fogo não é mais a questão. Será nos termos da Rússia. E isso é muito difícil de aceitar. Quando você olha para a reunião de Merz, por exemplo, em Berlim, o que ele realmente está tentando fazer é vencer a guerra. Quero dizer, veja a declaração que eles deram depois, conversando com os americanos, nem mesmo com os russos, e ignorando completamente o que está acontecendo no campo de batalha. Quero dizer, eles estão estabelecendo condições que basicamente ainda exigem a rendição da Rússia em uma guerra que a Rússia está vencendo. Não estou dizendo que é algo bom a Rússia está vencendo ou algo do tipo. Não acho nada bom que essa guerra exista. Mas como analista, quando estávamos na ONU, também precisávamos ser muito realistas. Onde está a guerra? Quais são as chances? Quem tem quais interesses? Porque, no fim das contas, acordos de paz tratam de equilibrar interesses. O que é realista agora? O que não é? E como isso se relaciona com a guerra?
Então, se eu olho para este caso, a questão está basicamente decidida. E temos lá um homem que diz fazer diplomacia conversando com dois americanos, que nem são membros oficiais do governo. Quero dizer, depois eles divulgaram uma declaração dizendo que os americanos tinham concordado com tudo. Mas se você olhar de perto, a declaração não está assinada pelos americanos, nem por Zelensky. Eles fizeram uma declaração sobre o acordo deles com os americanos, sem os americanos assinarem, em uma reunião conjunta. Nunca vi nada parecido. É de deixar a cabeça girando. Mas em todo esse clima, há, é claro, a luta contra o inimigo interno. E é basicamente isso. Acho que todos nós somos, de certa forma, inimigos. Embora eu também diga aos ucranianos que provavelmente sou um amigo melhor do que qualquer outra pessoa, porque digo a eles que precisam negociar. Caso contrário, acabarão como um Estado fracassado. E eu já vi isso tantas vezes na minha vida. Sabe, estou falando por experiência própria. Sua experiência anterior como negociador da ONU? Sim, sim. E veja, é preciso entender que agora eles têm cuidado comigo. É claro que entrei em contato com eles por causa de todos esses acontecimentos, e eles acham naturalmente que querem manter uma boa relação com a União Europeia, e eu os critico. Mas por outro lado, eles não me colocaram na lista negra. Quer dizer, isso é muito interessante. E então eu ainda acho. Eu perguntei se poderíamos ir a Kiev, porque vai chegar um momento em que eles terão que ver como lidar com as coisas. Eu disse a eles ontem, fiz uma entrevista com o canal de TV East West, que na verdade é, bem, você sabe, completamente do outro lado. Mas correu bem. E eu disse a eles que para os ucranianos, agora seria melhor seguir com Trump e Putin do que com os europeus. Porque a Europa prometeu uma coisa atrás da outra, mas nada do que prometeram conseguiram cumprir. Nada. Nenhuma decisão que tomaram. Eles enganam vocês. Quero dizer, eles enganam vocês porque temem que o fim da guerra também seja o fim de suas carreiras. E você sangra por isso. Então tente negociar com a Rússia. É uma aposta muito melhor, porque a Rússia também precisa de um país estável ao seu lado. Ela não quer um país com a OTAN e todo esse tipo de coisa, mas quer um país estável, não um Estado falido, com todos os problemas que isso traz. Então eu acho que você tem uma chance. E vocês têm bons diplomatas. Não devemos esquecer, os 10 pontos de Istambul foram feitos pelos diplomatas ucranianos, não pelos russos. E, veja, isso foi uma conquista brilhante, extraordinária. Eu diria normalmente uma conquista diplomática excepcional. Nunca vimos na ONU, desde que foi criada, que em um mês a parte atacante pudesse estabelecer condições de forma tão perfeita. 10 pontos que o outro lado aceitaria. Abrir mão de todo o seu exército, em troca da neutralidade, e sem perder nenhum território. Isso é uma conquista extraordinária. E eu acho que os ucranianos têm a capacidade intelectual. Eles têm diplomatas para negociar. Nessas negociações, eles precisam garantir que terão um futuro, que terão um Estado funcional, um Estado soberano e assim por diante. Eles podem perder território, mas acredito que, se o exército entrar em colapso na Ucrânia, o sistema político também entrará em colapso. É quase inevitável. Já vi isso acontecer muitas vezes, e é inevitável. E se isso começar, o sistema político também se desintegrará, e a Ucrânia não terá um futuro por muito tempo. É, porque não existem mais estruturas. Porque nossa preocupação deveria realmente ser com a Ucrânia. As pessoas pensam, estou do lado da Rússia, mas eu digo que a verdadeira questão é garantir que a Ucrânia sobreviva como um Estado soberano e funcional. Há 30 milhões de pessoas vivendo lá. Elas têm o direito de viver agora e passaram por uma experiência traumática, precisam de um futuro. E eu acho que os europeus, com todas as suas políticas, estão agora destruindo esse país. Não poderia concordar mais.
Quero dizer, o maior crime para mim nos últimos 5 anos foi tornar impossível a neutralidade da Ucrânia. A destruição dessa neutralidade é o que agora destrói toda a estrutura que nos mantinha mais ou menos em uma relação de trabalho razoável. Isso começou em 2014 e ainda continua. É uma tragédia absoluta. E agora, as mesmas pessoas estão trabalhando para tornar qualquer tipo de discurso contrário ao que fizeram também impossível. Então, talvez só para concluir, qual é a sua recomendação para as pessoas na União Europeia? O que elas deveriam fazer agora? O que as pessoas na União Europeia devem fazer? Eles deveriam escrever. Tipo, sabe, dá para escrever para o seu representante. Isso é sequer uma opção na União Europeia? Quer dizer, você poderia, só para demonstrar discordância. Sim, nós não temos eleitorados nesse sentido por causa do tipo de sistema eleitoral que temos. Temos listas partidárias e coisas assim. Então, você poderia escrever para o seu partido político e dizer algo como: precisamos defender o Estado de Direito. Quero dizer, será que você não poderia analisar toda essa situação? Estamos muito preocupados com a forma como a União Europeia está se desenvolvendo e com a direção que está tomando. Claro, você poderia fazer isso, mas se isso teria algum impacto, eu não sei. Acho que isso tem a ver com a mídia. Enquanto a grande mídia não enxergar uma ameaça em tudo isso, e em vez disso apoiar ou permanecer em silêncio, acho que teremos grande dificuldade em gerar conscientização pública sobre o que realmente está acontecendo. E é terrível o que está acontecendo. Realmente terrível. E você verá a mesma coisa nas duas decisões de hoje. Basicamente, ignoram a lei. Zavarajinevs bovdi blith. Que carry that's o oposto. É o oposto, me. Especialmente, sabe, nós somos um continente tão antigo. Tivemos tantas guerras, tantos acordos de paz, tanta diplomacia, tanta experiência com tudo isso. E como poderíamos acabar assim? Como poderíamos chegar a esse ponto? Quero dizer, deveria ter sido a Europa a dizer não primeiro. Sabe, o que Merkel e Sarkozy fizeram em 2008? Simplesmente continuar desse jeito e não dizer, não, cuidado com a OTAN. Precisamos encontrar outro caminho. Temos a Carta de Paris, temos essa alternativa, vamos por aqui. Mas não fizemos isso. Não fizemos. Abrimos mão. E agora acordamos e percebemos que não será a União Europeia que se tornará uma superpotência no futuro, mas sim a Rússia. E é exatamente isso que eles temem. Sabe, sempre achamos que a União Europeia talvez ficasse no mesmo nível dos Estados Unidos e da China, o terceiro pilar em um mundo multipolar. Era isso que esperávamos alcançar. E agora percebemos que provavelmente a Rússia, e até mesmo a Índia, podem nos ultrapassar em importância internacional. Quero dizer, eles estão completamente isolados geopoliticamente. A senhora Callas nem pode ir aos Estados Unidos. Quanto mais a Índia, quanto mais a China, quanto mais a Rússia. Quero dizer, é isso que um diplomata deveria fazer, não é? Quero dizer, talvez não a Rússia logo de início, mas, sabe, é. Certo. Muito obrigado por essas informações e também pela sua visão sobre como as coisas funcionam em Bruxelas. Há algo que não mencionamos e que você acha que ainda deveria ser discutido? Bem, não, acho que tudo bem. Então vou direcionar as pessoas para a sua página inicial para encontrar mais informações. E qual foi o outro lugar que você mencionou? A página inicial da BSW. posso enviar a postagem para você também, a partir do parlamento. É página Badis, certo? É o BSW para alguma coisa. Mas eu te mando, tá? Certo, por favor. Vou colocar todos esses links na caixa de informações abaixo. Deputado Europeu Michael Witt Schulenburg. Ah, não sei, eu te envio. Você precisa colocar na caixa. Desculpe, eu coloco na caixa. Coloco na descrição. Qualquer coisa técnica. Deputado Europeu Michael Witt Schulenburg. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Certo, se cuida. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.